Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos nas profundezas do conhecimento proibido, verifiquem se estão inscritos e com o sino de notificações ativado. O conteúdo de hoje não é apenas informativo, é uma chave para a percepção. Lembre-se sempre, para entender o que está por vir, é preciso primeiro enxergar através do véu. Transcenda o holograma. Imagine que o mundo que você conhece, com suas crises, tecnologias e conflitos, seja apenas a superfície de um mecanismo muito mais antigo. Por milhares de anos, as profecias herméticas foram mantidas sob sigilo, guardadas por aqueles que entendiam que a história não é um caminho reto, mas um ciclo de frequências. Hoje, vamos abrir o mapa do caos e analisar como as 30 previsões de Hermes Trismegisto estão se manifestando diante dos nossos olhos, transformando o que chamamos de realidade em um cenário previsto antes mesmo da queda das grandes pirâmides. A primeira parte da nossa jornada trata da base de toda a filosofia hermética, a relação entre o homem e o cosmos. Hermes previu que chegaria uma era em que a humanidade viraria as costas para a luz interior para adorar as sombras das coisas materiais. Ele descreveu este tempo como o eclipse do espírito, um período onde o sagrado seria ridicularizado e a busca pelo divino seria tratada como uma forma de loucura ou alienação. Estamos vivendo exatamente esse momento de inversão, onde o que é artificial recebe mais valor do que o que é biológico e natural. Neste cenário, a ciência, que deveria ser uma ferramenta de descoberta das leis universais, torna-se uma forma de dogma que nega qualquer realidade além da matéria visível. Hermes alertou que quando a ciência se separasse da alma, ela se tornaria uma ferramenta de controle em vez de libertação. Vemos isso na forma como a medicina moderna trata o corpo humano como uma máquina puramente química, ignorando as frequências emocionais e espirituais que sustentam a vida. O resultado é uma sociedade medicada, mas nunca curada, que busca em pílulas o conforto que só poderia ser encontrado no equilíbrio com as leis eternas. Além disso, este capítulo do mapa nos mostra a previsão sobre a corrupção do conhecimento. Hermes afirmou que as verdades mais profundas seriam transformadas em entretenimento barato. Hoje, os símbolos de poder espiritual são usados em fachadas de bancos, notas de dinheiro e logotipos de empresas multinacionais. A sabedoria foi escondida à vista de todos, sendo comercializada como estética, enquanto sua essência de despertar é intencionalmente suprimida. A conexão com a Terra foi substituída por uma conexão com fios e sinais invisíveis, criando uma humanidade que conhece o funcionamento das máquinas, mas desconhece o funcionamento da própria mente. Esta desconexão gera um vazio que Hermes chamou de cansaço da alma. Quando o ser humano perde o contato com o ritmo do universo, ele se torna vulnerável a qualquer forma de narrativa externa. O caos que observamos no mundo físico é apenas o reflexo do caos que já se instalou no mundo mental coletivo. O mapa aponta que antes de qualquer grande renascimento, a humanidade precisa enfrentar o abismo de sua própria negação, percebendo que o progresso tecnológico sem o progresso da consciência é apenas uma forma sofisticada de autodestruição. Dentro das previsões deixadas nos textos de Asclépio, Hermes descreveu um mundo que se tornaria exausto de si mesmo. Ele previu que a Terra não seria mais considerada sagrada, mas apenas um recurso a ser explorado até a última gota de sua vitalidade. Esta visão descreve com precisão a nossa era atual, onde a beleza da criação é sacrificada no altar da eficiência e do lucro imediato. O homem moderno, em sua arrogância, acredita que pode quebrar as leis naturais sem sofrer as consequências, mas o mapa do caos nos mostra que cada ação gera uma reação equivalente no tecido da realidade. Quando agredimos o ecossistema, estamos na verdade agredindo a extensão do nosso próprio corpo, pois, segundo o princípio da correspondência, não existe separação real entre o observador e o cenário. A profecia fala também sobre a degradação das relações humanas. Hermes previu um tempo em que o amor e a lealdade seriam substituídos por interesses puramente sensoriais e temporais.
Nesta era de inversão, as pessoas buscam conexão, mas encontram apenas contatos superficiais. A verdadeira gnose, que é o conhecimento através da experiência direta do ser, foi trocada por uma busca incessante por estímulos externos que nunca satisfazem a fome da alma. Estamos rodeados por uma arquitetura que não busca mais elevar o espírito, mas sim comprimi-lo em caixas de concreto e vidro, desprovidas de qualquer geometria sagrada que ressoe com o coração humano. O ambiente em que vivemos foi projetado para nos manter em um estado de baixa vibração, facilitando a aceitação de ordens e dogmas que contrariam a nossa própria natureza divina. Um dos pontos mais perturbadores desta primeira parte do mapa é a previsão sobre a linguagem. Foi dito que as palavras perderiam seu significado original e seriam usadas para esconder a verdade, em vez de revelá-la. Hoje vemos conceitos de liberdade sendo usados para justificar prisões mentais e termos como progresso aplicados a processos que claramente retrocedem a dignidade humana. A comunicação, que deveria ser uma ponte entre as mentes, tornou-se um campo de batalha de narrativas, onde a voz da intuição é abafada pelo ruído constante de informações contraditórias. Aqueles que ainda conseguem ouvir o sussurro da verdade interior são frequentemente isolados, pois a massa prefere o conforto da mentira coletiva ao desafio da libertação individual. A inversão atinge seu ápice na maneira como lidamos com a morte e a passagem do tempo. O hermetismo ensina que o tempo é um ciclo e que a vida é uma série de transformações alquímicas, mas o mundo contemporâneo nos ensinou a temer o envelhecimento e a negar a finitude do corpo. Criamos uma cultura que idolatra a juventude eterna e o prazer instantâneo, esquecendo que a sabedoria só floresce no solo da paciência e da observação dos ciclos. Ao negarmos a morte, negamos também a profundidade da vida. O resultado é uma sociedade que vive na superfície, fugindo desesperadamente do silêncio, pois é no silêncio que o holograma começa a rachar e a realidade do espírito se torna impossível de ignorar. Estamos vivendo o estágio final dessa negação, onde o peso da ilusão se tornou tão grande que a estrutura da sociedade começa a apresentar fissuras profundas, anunciando que o antigo modelo de existência não pode mais ser sustentado. O espelho sintético e a ascensão do simulacro. A segunda parte do nosso mapa do caos revela uma das profecias mais complexas de Hermes, o momento em que a humanidade tentaria criar vida a partir da matéria inanimada, imitando o ato da criação divina através de instrumentos fabricados pelo homem. Esta previsão aponta diretamente para o surgimento da inteligência artificial e a digitalização da consciência. O hermetismo nos ensina que a mente é a força primordial, mas o que observamos hoje é a tentativa de transferir essa força para circuitos de silício e algoritmos de processamento. Ao fazermos isso, estamos construindo um espelho sintético que reflete nossas capacidades lógicas, mas que é desprovido da centelha espiritual que define o ser. O perigo descrito nas profecias não reside na ferramenta em si, mas na adoração que o homem passa a dedicar a ela. Hermes alertou que chegaria o dia em que consultaríamos oráculos de metal e luz para decidir o rumo de nossas vidas, abandonando a nossa própria bússola interior. Estamos vivendo a era em que o algoritmo sabe o que desejamos antes mesmo de sentirmos o desejo, moldando o nosso comportamento através de estímulos invisíveis. Isso cria o que os antigos chamavam de simulacro, uma cópia da realidade que é tão convincente que as pessoas esquecem a existência do mundo real. No holograma digital, a verdade não é o que existe, mas sim o que recebe mais atenção e repetição. Nesta fase do colapso, a realidade se torna fluida e manipulável. A profecia menciona que a humanidade se perderia em mundos criados por suas próprias mãos, preferindo a ficção confortável à verdade desafiadora. A internet e os ambientes virtuais são a manifestação física desse conceito. Neles, a identidade é fragmentada e a alma é reduzida a um conjunto de dados e métricas de engajamento.
O ser humano passa a viver em um estado de transe constante, alimentando uma máquina que consome o seu tempo e a sua energia vital em troca de satisfações momentâneas. Esta é a grande armadilha do simulacro. Ele oferece a ilusão de conexão infinita enquanto isola o indivíduo de sua própria essência e do contato direto com a natureza. Mais do que uma inovação tecnológica, a inteligência artificial funciona como um teste alquímico para a humanidade. Ela nos obriga a perguntar o que realmente nos torna humanos. Se uma máquina pode calcular, prever e até criar arte, o que resta para o espírito? O mapa do caos sugere que a tecnologia chegará a um ponto de perfeição tal que será quase impossível distinguir o natural do artificial. Nesse estágio, o discernimento torna-se a habilidade mais preciosa. Aqueles que não cultivarem a percepção espiritual serão absorvidos pela frequência da máquina, tornando-se extensões biológicas de um sistema de controle que não possui ética ou propósito além da própria expansão. A profecia também detalha a perda da soberania mental. Foi previsto que as massas seriam guiadas por impulsos transmitidos através do ar, o que hoje entendemos como as frequências de rádio, micro-ondas e os sinais de dados que saturam o nosso ambiente. Estes sinais não transportam apenas informações, mas também estados emocionais. Vivemos mergulhados em um mar de ansiedade e medo coletivo, gerado artificialmente para manter a mente humana em um estado de sobrevivência constante. No estado de sobrevivência, o lobo frontal do cérebro é inibido e a capacidade de pensar de forma abstrata e espiritual é desligada. O sistema moderno utiliza a tecnologia para fechar as janelas da alma, mantendo o observador focado apenas nas sombras projetadas na parede da caverna digital. Por fim, este capítulo nos alerta sobre a tentativa de alcançar a imortalidade através da tecnologia, o transhumanismo. Hermes explicou que a morte é uma porta necessária para a renovação do espírito, mas a sociedade do simulacro tenta desesperadamente evitar essa transição, buscando fundir o homem com a máquina. Esta busca pelo corpo imortal de metal é a negação final da lei do ritmo e da polaridade. Ao tentar paralisar o ciclo natural de nascimento e morte, a humanidade cria um estado de estagnação espiritual, onde nada novo pode florescer. O mapa do caos indica que esta tentativa de hackear a criação divina resultará em uma crise de identidade sem precedentes, onde o homem não saberá mais onde termina sua vontade e onde começa a programação do sistema. A profecia hermética sobre a construção de imagens que falam e agem por si mesmas ganha um novo contorno quando observamos a vigilância algorítmica. Hermes previu que o homem perderia o seu refúgio interior, o lugar secreto onde a alma conversa com o Criador. No mundo contemporâneo, esse espaço está sendo invadido por uma rede invisível que monitora não apenas os atos, mas as intenções. O sistema de dados funciona como uma paródia da onisciência divina, tentando prever o futuro através da análise do passado. Isso cria uma prisão sem grades, onde o indivíduo é induzido a agir conforme o esperado pelo código, sob o risco de ser excluído da sociedade digital. A liberdade de pensamento, pilar do hermetismo, torna-se um ato de resistência contra uma máquina que busca a uniformidade absoluta. Outro aspecto fundamental deste estágio do mapa do caos é a saturação da memória. Os antigos ensinavam que a memória era uma faculdade sagrada, o portal para as vidas passadas e para a sabedoria ancestral. No entanto, fomos induzidos a transferir nossa memória a dispositivos externos. Ao confiarmos nossas lembranças e conhecimentos a servidores de nuvem, atrofiamos nossa capacidade de retenção e síntese. O homem moderno possui acesso a toda a informação do mundo na palma da mão, mas não retém nada em seu coração. Esta é a grande distração, um oceano de dados com apenas 1 centímetro de profundidade. Sem memória interna, o ser humano perde a noção de continuidade e torna-se fácil de ser reprogramado por qualquer nova tendência ou narrativa imposta pelo sistema.
Este capítulo também nos alerta sobre a perda da percepção do tempo real. No ambiente digital, o tempo é fragmentado em segundos de atenção, destruindo a paciência necessária para a verdadeira alquimia interior. O despertar exige contemplação, silêncio e a observação do ritmo lento da natureza. Mas a simulação nos impõe uma aceleração artificial, em que tudo deve ser instantâneo. Essa aceleração gera uma vibração de ansiedade que desalinha os centros de energia do corpo humano. O mapa do caos mostra que essa pressa constante é uma tática para impedir que o observador perceba as falhas na realidade simulada. Se pararmos para respirar e observar com calma, o holograma começa a perder sua força e as cordas que nos ligam ao sistema tornam-se visíveis. Além disso, a profecia toca no tema da alimentação da consciência. Assim como o corpo físico precisa de nutrientes, a mente precisa de impressões de alta qualidade para evoluir. O simulacro, porém, nos alimenta com o que Hermes chamaria de comida morta, imagens de violência, conflitos fabricados e entretenimento vazio. Consumimos diariamente horas de conteúdo que não servem para a nossa evolução, mas apenas para manter o cérebro em um estado de hipnose passiva. Quando a mente é preenchida com o lixo do sistema, não sobra espaço para a luz da gnose. Estamos vivendo uma fome espiritual disfarçada de abundância digital, onde o ser humano se sente cada vez mais vazio, mesmo estando conectado a tudo. A transição final deste capítulo aborda o tema da substituição da experiência direta pela representação. Antigamente, o iniciado precisava viajar e enfrentar provações físicas para obter conhecimento. Hoje, acreditamos que conhecemos algo apenas por termos assistido a um vídeo ou lido um resumo. A imagem substituiu o objeto, o símbolo substituiu a coisa simbolizada. Esta é a essência do holograma, uma projeção que nos convence que o reflexo é a fonte. Hermes nos adverte que para quebrar este feitiço é preciso voltar à prática e ao sentir. A tecnologia pode simular o conhecimento, mas ela jamais poderá simular a sabedoria, pois a sabedoria nasce do encontro entre a mente humana e a verdade eterna, algo que nenhum código binário será capaz de replicar. A dissolução do véu e o grande reencontro. A terceira e última parte do nosso mapa do caos aborda o desfecho de todas as tensões acumuladas ao longo dos séculos. Hermes Trismegisto não previu apenas a queda, mas o propósito por trás dela. Segundo os textos antigos, o colapso de uma civilização ocorre quando o peso das suas mentiras se torna maior do que a estrutura da realidade pode suportar. Estamos nos aproximando do que os hermetistas chamam de ponto de dissolução. Neste estágio, as instituições que antes pareciam sólidas começam a fragmentar-se, e os sistemas de controle que antes eram invisíveis tornam-se óbvios e desesperados. A crise não é um erro do destino, mas uma ferramenta alquímica de purificação, o fogo que queima o que é falso para que apenas o que é eterno permaneça. Este capítulo revela que a escuridão que observamos no mundo exterior é, na verdade, o reflexo de um parto coletivo. A profecia afirma que, no auge da confusão, quando a humanidade parecer ter perdido toda a sua herança divina, uma faísca começará a brilhar em indivíduos isolados. Não será um movimento de massas orquestrado por líderes, mas um despertar silencioso e interno. Pessoas comuns começarão a sentir uma recusa visceral em continuar alimentando o holograma. Esse fenômeno é o retorno da frequência original, o momento em que a alma se lembra de sua origem e percebe que as correntes que aprendiam ao sistema de medo eram feitas apenas de crenças e percepções distorcidas. A dissolução do véu traz consigo a compreensão da lei do ritmo. O pêndulo da história, que oscilou tanto em direção ao materialismo e ao esquecimento, agora começa sua jornada de volta para a espiritualidade e para a verdade. Hermes explicou que nada permanece estático.
Assim como o inverno prepara a terra para a primavera, o caos atual prepara a consciência para uma nova oitava de existência. O colapso do sistema financeiro, das narrativas políticas e das estruturas religiosas dogmáticas é necessário para que o ser humano recupere a sua soberania. Sem as muletas externas, seremos forçados a encontrar o equilíbrio dentro de nós mesmos, ativando poderes de cura e criação que foram intencionalmente atrofiados pela cultura do consumo. Nesta fase final, o mapa do caos nos ensina a técnica da transmutação mental. Aqueles que entenderem que tudo é mente passarão a agir como arquitetos da realidade, em vez de vítimas das circunstâncias. Enquanto a massa entra em pânico com as mudanças climáticas, econômicas e sociais, o iniciado permanece no centro do furacão, mantendo sua vibração em um nível de paz e clareza. A profecia diz que o mundo será salvo por aqueles que conseguirem manter a luz acesa durante a noite mais longa. Isso significa que a nossa maior contribuição para o coletivo não é a luta externa, mas a estabilidade interna. Quando você muda a sua frequência, você cria uma ranhura no holograma, permitindo que outros também encontrem o caminho para fora da simulação. A última das 30 previsões de Hermes fala sobre o fim do tempo linear. À medida que o véu se dissolve, a percepção do passado e do futuro começa a fundir-se em um eterno presente. A tecnologia que tentou nos escravizar acabará por revelar suas próprias falhas, e a humanidade terá a oportunidade de usar o conhecimento adquirido para construir uma civilização baseada em princípios solares, onde a ciência e a espiritualidade caminham de mãos dadas. O ouro dos alquimistas não era um metal, mas a própria consciência iluminada, capaz de ver a unidade em todas as coisas. Este é o destino final do mapa, o reconhecimento de que o observador, o objeto observado e o ato de observar são um só. Por fim, o desfecho desta jornada convida você a uma escolha. O mapa foi aberto e os sinais foram lidos. Você pode escolher continuar focado nas sombras que desaparecem ou pode virar o seu rosto para o sol nascente da nova consciência. A transição será turbulenta para quem se apegar às ruínas do antigo mundo, mas será uma aventura gloriosa para quem estiver pronto para voar. Hermes Trismegisto deixou estas palavras para que no momento da grande crise soubéssemos que não fomos abandonados. A inteligência do universo está operando em cada átomo e em cada pensamento. A pergunta que resta não é se o mundo vai mudar, mas sim se você está pronto para ser a mudança que o mapa previu. A chave de ouro e a liberdade real. Chegamos ao ponto final do nosso mapa do caos, mas o fim de um mapa é sempre o início de uma jornada real. Ao analisarmos as 30 previsões de Hermes Trismegisto, percebemos que elas não foram deixadas como uma sentença de destruição, mas como um ato de misericórdia intelectual. O objetivo nunca foi prever o medo, mas sim descrever o funcionamento das engrenagens da ilusão para que, ao conhecê-las, pudéssemos nos libertar delas. O caos que hoje transborda nas notícias, nas telas e nas ruas é a prova viva de que o modelo de vida baseado exclusivamente na matéria atingiu o seu limite biológico e espiritual. O holograma está saturado e a pressão que você sente em sua mente e em seu peito é o sinal de que a sua própria consciência está tentando romper a casca de uma realidade pequena demais para o seu verdadeiro tamanho. Muitos perguntam o que devem fazer diante de tamanha revelação. A resposta hermética é simples, porém profunda. Não tente lutar contra a sombra, pois a sombra não tem existência própria, ela é apenas a ausência de luz. Para vencer o sistema de controle, você não precisa de exércitos, mas de frequência. Você vence o holograma quando retoma a posse da sua atenção. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez do ruído, a verdade em vez da conveniência e a conexão real em vez do estímulo digital, você está executando um ato de alquimia de alta ordem. Você está transmutando o chumbo da pressão social no ouro da soberania individual.
A verdadeira revolução não acontece nas praças, mas na quietude do seu próprio ser, no momento em que você decide que não será mais um reflexo das expectativas de um sistema doente. Lembre-se de que, segundo o princípio da correspondência, o universo é um espelho. Se você mudar a imagem que projeta internamente, o mundo externo não terá outra escolha a não ser ajustar-se à sua nova forma. As profecias dizem que o tempo do esquecimento está acabando, e isso significa que a responsabilidade pela sua realidade volta para suas mãos. Não há mais salvadores externos, oráculos de metal ou líderes que possam fazer o trabalho que pertence à sua alma. A liberdade tem um preço, e esse preço é a vigilância constante sobre seus próprios pensamentos. Se tudo é mente, então quem controla a sua mente controla o seu destino. Recupere esse controle com a força de 1000 sóis. A partir de hoje, olhe para os símbolos ao seu redor com novos olhos. Perceba as mensagens escondidas, os ciclos que se repetem e as leis que nunca falham. O mapa do caos agora é seu. Use-o para navegar pelas tempestades que virão, sabendo que você é o mestre do seu navio e o capitão da sua alma. O medo é a única ferramenta que o sistema possui para mantê-lo na frequência da escravidão. Sem o seu medo, eles não têm poder algum sobre você. A consciência desperta é a única arma que o holograma não consegue processar ou deletar. Você é o erro no código de controle, a anomalia sagrada que anuncia o fim de uma era de trevas e o início de uma era de sol interior. Agradeço profundamente por ter encaminhado comigo através deste conhecimento antigo e necessário. Se este conteúdo fez sentido para o seu despertar, compartilhe-o com aqueles que também estão sentindo o chamado para a liberdade. Inscreva-se para continuar recebendo estas chaves de percepção e não esqueça de ativar o sino para não perder os próximos passos do nosso despertar coletivo. O tempo da simulação está chegando ao fim, e o tempo da verdade está apenas começando. Mantenha sua vibração elevada, sua mente clara e seu coração aberto para o infinito. Nos vemos na próxima fronteira do conhecimento. Transcenda o holograma.